Ei pessoal, hoje eu vou fazer 4 perguntas sobre a sua impressora 3D e eu tenho quase certeza que você não vai saber responder. Quer ver? Primeiro, você tem ideia de quantas horas, dias, meses ou anos a sua impressora já trabalhou até esse exato momento? E segundo, em todo esse tempo de trabalho, você tem ideia de quantas impressões já foram realizadas? Ou quantas deram certa e quantas deram falha? Terceiro, de todas essas impressões, você sabe qual foi a que mais demorou? E quarto, você tem ideia de quantos metros de filamento a sua impressora 3D já derreteu? Então, toda impressora 3D armazena na sua memória interna esses dados. E eu vou mostrar como é fácil acessar essas informações. Como eu sei que esse conteúdo em algum momento vai ser útil para você, eu já te peço para curtir, se inscrever no canal e se ficar qualquer dúvida, deixe nos comentários. Eu sou Emanuel Silveira da 3D Legacy e me acompanha. Para fazer a coleta desses dados de estatísticas da sua impressora, você vai precisar de um notebook ou computador, mais um cabo de comunicação e utilizar o programa Pronterface, que é gratuito e eu deixo o link do download na descrição. Com a impressora ligada, você vai conectar o cabo. Pronto. Abrir o Pronterface. Sobre o Pronterface, para não ficar extenso o vídeo, eu deixo no card acima um vídeo onde eu mostro como que faz a calibração do PID. Nele eu entro em detalhes sobre as opções da plataforma Pronterface. Agora, com o Pronterface aberto, vamos clicar em conectar. Apareceu a mensagem aqui que a impressora está online. E o comando para conseguir essas informações é o M78. Tanto faz escrever maiúsculo ou minúsculo. Aí depois você aperta Enter ou clica em enviar e pronto. Ela me deu essas 3 linhas de status. O que ela é? Primeiro, ela fala quantas impressões a impressora fez até hoje. No caso, eu estou fazendo o teste numa Two-Twist Brewer. Ela fez 899 impressões. Dessas 899, 777 finalizaram e 122 deu falha. Essa falha é por queda de energia ou se por algum motivo durante a impressão eu cliquei em Stop, interromper a impressão. Ela mostra também, isso aqui que é bacana, o tempo total de vida. Por exemplo, se você vai comprar a máquina de alguém ou se você vai vender a sua máquina para alguma pessoa, você consegue provar qual que é a vida útil que a sua máquina já teve até o exato momento. Aqui não é o tempo que você tem a impressora, mas é o tempo que ela trabalhou. Nesse caso aqui, essa Two-Twist Brewer, tempo contínuo de trabalho, ela executou 1 ano, 64 dias, 4 horas e 27 minutos. E de todos os trabalhos que ela já realizou, o trabalho que mais demorou foi 7 dias. E aqui em filamento usado, essa impressora em 1 ano e pouco já derreteu incríveis 12 quilômetros, 731 metros de filamento. Quando você der o comando M78 para mostrar as estatísticas da impressora, se por algum motivo aparecer essa mensagem aqui embaixo do M78, ficar aqui, ó, enviando, e não aparece nada embaixo, ou então aparece a palavra eco e comando desconhecido, não é que a sua impressora não dá conta de mostrar essas informações, ela dá sim. Só que acontece, então, nesse caso, que o fabricante da impressora não habilitou no firmware a opção contador de trabalho. Se você tem o seu firmware ou sabe mexer nele, eu vou mostrar agora como que faz para habilitar o contador de trabalho. Não importa se a sua impressora é só de 8 bits, ela também dá conta. Eu tenho uma impressora de 8 bits que trabalha há 4 anos, tem essa tela habilitada e mesmo assim não estourou a memória. Ela consegue funcionar sem problema algum. Vou mostrar agora com a IDE do Arduino aberta, caso você tenha o firmware e a sua impressora é de 8 bits. Você vai vir aqui em Configuration H, vai dar um busca ou dar um Ctrl F e vai escrever Counter. Clique em localizar. Pronto.
essa aqui é a linha, ó, Define Print Counter. Isso aqui é a linha que manda contar todos os trabalhos que a impressora realiza. Quando eu falo contar os trabalhos, é além de contar, somar as horas de trabalho e também somar quantos metros de filamento ele está gastando. Se não está contando, aqui na sua linha de código vai estar com barra. Quer dizer que essa linha está comentada e na hora que vai executar o firmware, ele não lê esse comando. Você simplesmente vai apagar o barra, compilar seu firmware e descarregar novamente na impressora. Se você tem uma impressora 32 bits, aí você vai usar o VS Code. É o mesmo procedimento. Com o VS Code, você vai vir em configuration.h, Ctrl F do mesmo jeito, vai escrever counter, localizar, setinha para baixo, está aqui, ó, Define Print Counter. Aqui já está descomentado, porque a minha impressora, todas as minhas impressoras, eu deixo o contador de trabalho habilitado. Na sua impressora de 8 bits, caso na hora de comentar dê algum erro de compilação, quer dizer que ela está com muitas coisas habilitadas e estourou a memória e ela não tem memória suficiente para realizar a contagem. Mesmo ela sendo 8 bits, é meio difícil disso acontecer, mas caso aconteça, você vai ter que desabilitar alguma outra coisa da sua impressora para fazer essa atividade funcionar. Na minha, eu uso essa impressora antiga, eu tenho uma Ramps, para você ter ideia, que utiliza Arduino ainda, coisa bem antiga. E nela eu tenho o nivelador automático habilitado, Baby Step habilitado, contador habilitado, e PID, tela de PID habilitado, e ainda assim sobrou memória. Na de 32 bits, eu tenho certeza que não tem como dar erro, porque ela tem memória de sobra para habilitar o contador. Mas voltando ao assunto aqui, tem uma outra coisa que é mais bacana, que eu vou mostrar para vocês agora. Eu acabei de mostrar como habilitar o contador de trabalho, caso ele não esteja habilitado. Fez isso, aquelas estatísticas do M78 vai funcionar. Só que ainda assim você precisa de um cabo de comunicação, um notebook ou computador. Só que tem uma forma de habilitar uma tela a mais na sua impressora e nessa tela mostrar essas estatísticas a hora que você quiser, tanto com a impressora parada como com a impressora realizando o trabalho. Para habilitar essa nova tela, isso eu estou falando quando você tem impressoras que utiliza Marlin. O que você tem que fazer? Você vai vir aqui em Configuration Advanced, vai dar o Ctrl F. Aí, em vez de colocar counter, você vai escrever info menu. Info underline menu. Vai buscar. Pronto, achou. Essa linha aqui de código, ó. Hashtag define lcd underline info underline menu. Aqui vai estar como barra, vai estar como comentado. Você vai tirar o barra. E pronto, quando você compilar e descarregar esse novo firmware na sua impressora, ela vai ter uma tela a mais que chama sobre impressora, em alguns casos, e em outros casos vai estar escrito estatísticas. Depende da versão do Marlin que você está utilizando. Se for em impressoras de 8 bits, vamos lá no Marlin para mostrar como que é. Você vai vir aqui na aba Configuration Advanced, Ctrl F. Mesma coisa, info, underline, menu. Vamos localizar. Pronto. É um pouquinho diferente o código, tem menos coisas aqui, mas é a mesma forma. Aqui em Define LCD Info Menu, vai estar com barra. Basta remover o barra, recompilar e descarregar o firmware na impressora. Pronto, agora a sua impressora, para ver estatísticas, não vai precisar mais de cabo de comunicação, nem computador, nem notebook. Eu vou mostrar agora na prática como que é essa tela que aparece na impressora antiga de 8 bits e como que é numa Ender 3 que eu modifiquei, que está com placa de 32 bits. Dá uma olhada. Essa aqui é uma Ender 3 Pro que eu modifiquei colocando duas mesas de impressão para fazer peças mais compridas. Eu tirei a placa dela principal e coloquei uma placa de 32 bits, uma SKR 1.3 da BTT. Aí, para o X e Y, eu uso os drivers silenciosos, os TMC2208. E na tela dela, a tela mantém original. Eu deixo mostrando sempre na tela qual que é a camada que ela está imprimindo e quantas camadas tem no total.
vou mostrar como que fica essa tela adicional numa impressora que tem 32 bits. Tela principal, entra, vem em sobre e vem em estatísticas. Essa impressora, olha só, já realizou 794 impressões. O tempo de impressão dela contínuo, somando todos os trabalhos, dá 1 ano, 73 dias, 23 horas e 3 minutos. E nesse período, o trabalho mais longo que ela já realizou até hoje foi de 8 dias, 9 horas e 45 minutos, com uma peça grande, tipo essa que está fazendo aqui agora, um molde de fundição. E total de extrusão, essa impressora já derreteu aproximadamente 14 km e 200 metros de filamento. Com essa tela habilitada, você consegue ver a estatística a hora que você quiser, sem precisar de computador, notebook e cabo de comunicação. Agora eu vou mostrar a impressorinha antiga de 8 bits. Essa aqui é a minha primeira impressora 3D. Na época, quando eu comecei com impressão, eu nunca tinha visto uma. Aí eu pesquisei um monte de imagem na internet, aí eu mesmo desenhei a minha e construí. Como eu não tinha uma impressora ainda, então eu fiz ela toda de acrílico. Acrílico de certa forma é fraco, mas aí eu fiz todas as amarrações com parafusos autotravante de forma que ela ficou resistente e não tem torção. Ela trabalha há mais de 4 anos sem parar e mesmo ela sendo de acrílico, ela tem uma qualidade absurda porque ela tem as guias MGN trapezoidal com patins. Olha só, 4 anos sem parar com um Arduino Mega e uma Ramps 1.5 e usando o drive antigo, os DRV8825. Aí 4 anos consecutivos sem parar. E a qualidade que ela faz é absurda. Por ser 8 bits, eu sou muito satisfeito com essa impressorinha. Mas vamos ao que interessa. Na tela dela, só para vocês verem, também eu deixo mostrando qual que é a camada que ela está imprimindo e quantas camadas tem no total. Só para você ver que em 8 bits cabe bastante coisa. Olha, ela tem o Baby Step habilitado, o passinho Z, mas vamos ao que interessa. Na impressora de 8 bits, fica dessa forma a tela de estatística. Você entra na tela principal, vai em sobre, vai em estatísticas e pronto. Ela, 375 impressões já realizadas. Esse valor está baixo porque tem 1 ano só que eu habilitei o contador de trabalho. Porque até 1 ano atrás eu não sabia sobre essa opção do contador de trabalho e também desconhecia essa opção de ter as estatísticas da impressora. Então, no período de 1 ano, mais ou menos, ela fez 375 impressões, trabalhou 223 dias, 2 horas e 42 minutos. Dessas impressões, a mais longa foi 1 dia e 17 horas e depositado é o tanto de filamento que ela já derreteu. Nesse período ela derreteu mais ou menos 8 km de filamento. Aí eu mostrei para vocês a impressora de 32 bits, como que funciona a tela de estatísticas e acabei de mostrar de uma impressora de 8 bits. Aí, se ficar qualquer dúvida, deixe nos comentários. Se tiver outras sugestões, deixe nos comentários. E peço novamente para curtir e se inscrever no canal. Obrigado por assistir esse conteúdo. Oi pessoal, eu sou Emanuel Silveira da 3D Legacy. E no vídeo anterior, sobre calibração de temperatura com o PID parte 1, eu mostrei como realizar o procedimento de calibração usando a opção PID Autotune, que está habilitada na tela da impressora. Porém, infelizmente, poucas impressoras vêm com essa tela habilitada. Na maioria dos casos, praticamente quase todas, é necessário utilizar um cabo de comunicação, mas um desktop e notebook. Eu vou mostrar agora 3 cabos de comunicação e um deles vai servir para a sua impressora. Logo em seguida, vamos para o passo a passo. Para você fazer o procedimento controlando a impressora através de um computador ou notebook, vai necessitar de um cabo de comunicação. Ele já vem junto com a impressora dentro da caixa, mas se por algum motivo você não tem um cabo de comunicação, é certo que em 99% dos casos, um desses 3 modelos de cabo aqui vai atender a sua necessidade. Para a linha Ender 3,
elas utilizam esse cabo aqui com um conector USB Mini, que é o mesmo utilizado em alguns HDs externos antigos. Algumas Enders já estão vindo com esse cabo aqui, que é o mesmo utilizado para carregar celular antes do modelo C. Esse é o modelo USB Micro. E para mais de 90% das impressoras, esse cabo aqui vai resolver, que é o USB tipo AB, que é o mesmo cabo utilizado em impressoras de papel. Agora que você sabe quais são os principais cabos de comunicação e sabe que um desses aqui vai resolver o seu problema, vamos ao passo a passo depois da vinheta. Para iniciar o procedimento de calibração da temperatura, primeira etapa, você tem que ligar a impressora e depois conectar o cabo de comunicação nela e no seu computador ou notebook. Se você esquecer de ligar a impressora, quando você conectar o cabo, a tela da sua impressora vai acender, vai ser até possível navegar nos menus, porém quando for executar o comando de calibração, o programa Pronterface vai mandar ela aquecer. O bico aquecido seu ou é 12 volts ou é 24 volts. Só que a USB do seu computador é 5 volts e no máximo 1 ampere de corrente. Ela não tem potência e não foi feita para isso. Aí ele vai mandar o comando, não está chegando energia lá no seu bico aquecido, aí vai passar alguns segundos, vai gerar mensagem de erro e o procedimento não vai ser realizado. Então, primeira etapa, liga a impressora e depois conecta o cabo no computador. A minha aqui já está conectada, então eu já vou abrir o programa Pronterface. Ele é gratuito e eu vou deixar o link na descrição. O Pronterface ele é uma interface que permite controlar e comandar qualquer tipo de máquina que utiliza comando G, tipo CNC, router, gravadora laser e impressoras. Aqui ao lado esquerdo é a área onde a gente faz os comandos manuais, movimentação dos eixos e aquecimento. Na área central aqui quadriculada, meio que em amarelo claro, é aonde você vê o trabalho que está sendo realizado, ou no caso cortes, né? Ou se não para a impressora 3D, o objeto em 3D sendo impresso. E aqui ao lado direito é onde você vê o log de comunicação, o que a gente envia para a impressora e o que ela manda de volta para nós, os parâmetros. Primeira etapa, nós temos que saber qual porta conectar. Aqui em porte tem que estar com 3, mas se tiver mais coisas conectadas, vai aparecer outras opções. Se você não sabe qual que é a porta, você vai na área de pesquisa do seu computador, na barra de tarefas, e vai em gerenciador de dispositivos. Clica aqui em portas com ILPT, você expande e vai mostrar o que está conectado. Está conectada com 3, então você sabe que é ela. Pronto. A próxima etapa é aqui onde está 115.200. Esse aqui é o Baud Rate, que é a taxa de transmissão de comunicação. Quase todas as impressoras utilizam esse valor de 115.200. Alguns casos estão em 250.000 de velocidade. Aí o que você faz depois de certa velocidade? É só clicar em Connect. Eu vou colocar na velocidade errada, só para vocês verem. Aí clica em Connect. Aqui ao lado direito fica escrito conectando e não acontece nada. Então você sabe que não está com a velocidade certa. Vou resetar. Ok. Agora eu venho aqui e vou colocar os 115.200 e vou clicar em Connect. Pronto, agora aparece aqui, ó. Impressora está pronta e online. Aí tá vendo que aqueles comandos que estavam meio que em marca d'água agora estão coloridos? Nesse exato momento minha impressora já está conectada. Se eu clicar em qualquer coisa aqui, a impressora já vai movimentar. E se eu clicar nas casinhas aqui de cada eixo, ela vai fazer o home de cada eixo em específico. Aqui, ao lado esquerdo, onde está o P26, isso aqui é a temperatura online, em tempo real, do seu bico aquecido. E o B é a temperatura real da sua cama aquecida. Mas vamos agora voltar para o procedimento. Eu criei esse bloco de notas aqui para auxiliar vocês em todos os comandos necessários para poder fazer a calibração. Primeiro a gente tem que saber o relatório da impressora, o que tem de configuração nela. Aí a gente utiliza o M503. Vou dar Ctrl+C.
E aqui ao lado direito embaixo, você dá Ctrl V, mas se você quiser você pode digitar também. E o M aqui, essas letras de comando, para essa interface, tanto faz digitar maiúsculo ou minúsculo. Depois que você digita o comando, você pode dar Enter ou se não clicar em Send. Pronto, cliquei em Send, ela me deu esse monte de retorno aqui escrito Echo. Tudo que tiver com a palavra Echo é informações que a impressora está te retornando. Aí fala qual que é a aceleração, qual que é a posição home, o offset dela, outras informações, mas o que interessa para nós nesse procedimento é essa linha aqui, ó, M301, que é na onde que armazena os valores de P e D, que são os valores responsáveis pelo controle da temperatura do seu hot end. Copia isso aqui, vem aqui no bloco de notas e cola aqui, ó. Aqui já está colado, ó, M301, P2872, o I que é de integral está 2.62 e o D que é de derivativo está 78.81. Pronto, copiou esses valores? Agora vamos iniciar o procedimento de calibração. Para fazer a calibração, você vai utilizar esse comando aqui, ó, o M303. Eu vou explicar como que funciona o M303 para você configurar de acordo com a sua impressora. O E0 quer dizer que é o bico aquecido 1. Se eu quiser fazer a calibração da mesa aquecida, em vez de colocar E0, você vai colocar E-1. E se a sua impressora tem 2 bicos aquecidos e você quer calibrar o segundo bico, em vez de colocar E0, você vai colocar E1. O S é a temperatura que você quer fazer a calibração. Essa impressora eu imprimo PLA, então o PLA aqui eu utilizo na faixa de 200 a 210 graus, a média seria 205. Se você utiliza mais para ABS, então você seta aqui a média, que seria algo em torno de 230. Mas se você... Aí você pergunta, mas eu utilizo para ABS e para PLA. Então o seu range de temperatura deve ser em torno de 200 a 240 graus. A média disso é 220. Pronto, feito isso, o último parâmetro a corrigir é o C aqui, ó. C é de ciclos. Aqui está C10. E o que vai acontecer? É a quantidade de vezes que a impressora vai aquecer e resfriar para ver o tempo de resposta e calcular os melhores valores para a sua impressora ficar com a temperatura mais rápido e estável, para parar de ter aquelas oscilações. Muitos vídeos o pessoal recomenda colocar C5, mas eu te falo a verdade, aqui vai demorar uns 2 minutos a mais, mas quanto maior esse número, melhor vai ser a média tirada. Então, vale a pena você gastar 2 minutos a mais e permanecer aqui como C10. Agora que eu expliquei como funciona o M303, você copia ele aqui, Ctrl C, minimiza e vou colar ele aqui. Ctrl V. Igual eu falei, se quiser, pode digitar também. Clique em Send. Pronto, apareceu a mensagem aqui, ó, PID Autotune Start. Nesse exato momento, a impressora vai começar a aquecer sozinho, até chegar próximo à temperatura que eu setei, que é os 205 graus, e vai passar um pouquinho dessa temperatura e vai resfriar um pouco abaixo dela. Vai fazer esse ciclo 10 vezes até conseguir o novo valor de PID. Nesse exato momento, olha só o T aqui, ó, 82 graus, 87, está aquecendo. E se você quiser ver em forma de gráfico, você pode clicar aqui e você vê em tempo real aquecendo. Olha que bacana. Nesse momento, ela vai aquecer e vai fazer o ciclo 10 vezes. Isso vai levar mais ou menos entre 3 a 5 minutos. Eu vou pausar o vídeo aqui agora, só que antes eu quero que vocês só observem aqui o lado direito. Ó. Tá vendo aqui? Ó, PID Autotune Start. Vai começar a aparecer vários escritos aqui embaixo. Várias vezes ele calculando o PID. A cada ciclo que ele fazer o aquecimento, vai aparecer um valor novo aqui de PID. E no final ele vai gerar o PID final, que já é com a média tudo calculado. Então, eu vou pausar o vídeo nesse exato momento, para o vídeo não ficar parado e não ficar longo. Assim que terminar, eu vou mostrar para vocês como que vai ficar aqui na lateral. Até daqui a pouco. O procedimento finalizou. Você sabe que ele finalizou, que a impressora começa a resfriar. Olha aqui no gráfico.
Você está vendo que ela vai voltar sozinho para a temperatura ambiente. E aqui ao lado, depois da palavra PID Autotane, quando eu pausei o vídeo, olha o tanto de coisa que ele escreveu. Aqui é um monte de vezes que ele tirou as médias. E o que interessa para nós agora são esses valores aqui, ó. Isso aqui é a nova calibração. O que a gente tem que fazer agora? Você vai no seu bloco de notas e onde que tiver esse valor de P 28,72, você vai substituir por esse aqui, ó. O P está 27,04. Vou copiar ele, vou lá no bloco de notas e no P aqui, Ctrl V, 27,04. Depois do P é o I. O I está 2,66. Copio. Colo. E agora o D. Está 68,82. Copio. E aqui onde está o D, eu colo. Pronto. Depois de fazer isso, pegar os valores novos, você copia essa linha de código inteiro, a M301, Ctrl C, vem aqui, e cola ela. Pronto, o teclado aqui estava falhando. Depois de colar ela, dá o Enter, envia. Aí olha só, send quer dizer que você acabou de enviar esses valores para ela e deu echo. Quer dizer que a impressora recebeu e retornou os valores que ela salvou. Salvou lá na variável M301. Olha lá, o P está com 27,04, o I 2,66 e o D 68,82. Bacana, os valores apareceram de forma correta. Só que, para finalizar o procedimento, a gente não pode esquecer de salvar na memória EEPROM da impressora. Para salvar na memória EEPROM da impressora, é o comando M500. Você copia ele aqui, cola ele aqui e pode enviar o comando. Pronto, olha lá, M500. Enviou, ok. Agora, para saber se deu certo, vamos emitir um novo relatório. Vou dar o M503, que é para emitir relatório. Enter. Ela emitiu o relatório dela. E aqui ó, no relatório, no eco dela, onde está o M301, você vê que já está com os novos valores. Agora, quer garantir que deu certo? Eu vou fechar o programa aqui. Fechei. Vou desligar a impressora. Vou tirar o cabo de comunicação também. Tirei. Liguei a impressora aqui agora de novo. Agora eu vou conectar o cabo de comunicação nela. Vou abrir novamente o interface. Clicar em conectar, que já está na porta em velocidade correta. E vou enviar M503 para ela emitir o relatório. Enter. Olha só. Está com os valores que nós colocamos. Então, o procedimento de calibração de temperatura deu certo. Aí, pessoal, se esse conteúdo ajudou vocês de alguma forma, eu peço, por favor, para se inscrever no canal e clicar em curtir, que ajuda demais eu crescer e conseguir divulgar esse conteúdo para mais pessoas. E se tiver qualquer dúvida, deixe nos comentários. E eu queria dar uma última dica. Se algum dia a tela da impressora de vocês, por algum motivo, parar de funcionar e você precisa de utilizar a impressora, você pode vir aqui, ó, aqui acessa os arquivos que está dentro do cartão da sua impressora. Ou, por aqui em Load File, você pode pegar qualquer arquivo G-Code seu, que está no seu computador, e mandar imprimir, que a impressora vai mandar imprimir por aqui. E até mostra o 3D sendo construído passo a passo. Lembrando, se o seu computador desligar ou se o cabo de comunicação der mau contato, você perde a impressão. Então eu recomendo mandar imprimir por aqui e não encostar mais no computador, deixar lá trabalhando sozinho.
Aí, o vídeo de hoje é esse. Se tiver sugestões de novos vídeos, deixe também no comentário. E até a próxima! Veja essas duas peças. Foram feitas utilizando o mesmo arquivo, porém essa foi fatiada para uma impressora cartesiana e essa foi fatiada para uma impressora tipo Delta Corcel. Aparentemente, todas as duas estão com qualidade de parede boas e dimensional ok. Porém, para a impressora Delta, aconteceu esse problema aqui, esse monte de fiapo e resto de filamento agarrado no exterior da peça. Na outra, não aconteceu isso. Esse problema não é devido aos estilos de impressora, porque é o contrário. Teoricamente, a impressora Delta teria uma qualidade um pouco superior em relação à cartesiana por causa do seu tipo de cinemática. Mas essa situação aqui é devido à configuração do fatiador. Nesse vídeo eu vou mostrar 4 situações que pode gerar esse efeito aqui, que é um problema. E nesse caso em específico, dessas 4 situações, 2 ocorreram. Eu sou Emanuel Silveira da 3D Legacy e me acompanha. As 4 possíveis situações onde provavelmente você vai se identificar com pelo menos uma delas, eu vou enumerar na seguinte ordem, da menos provável de acontecer com a mais provável, sendo que as 2 primeiras eu mostro agora no quadro branco e as outras 2 eu vou mostrar pelo fatiador. Esses fiapos também são conhecidos como strings e teias. Qualquer um desses termos é tudo a mesma coisa. E quando isso aqui ocorre? Ele ocorre durante as viagens de percurso. Você sabe o que é uma viagem de percurso? A viagem de percurso é quando, por exemplo, o bico está imprimindo uma região. Na hora que ele termina essa região, imagine que a continuação da impressão da camada está do outro lado da peça. O que o bico faz? Ele termina, aí ele sai da peça, voa, ou no caso faz a viagem de percurso contornando a peça, e na hora que ele chega no ponto onde deve continuar a impressão, ele entra de volta na peça. Aí, isso é a viagem de percurso, é o momento que o bico desloca sem estar imprimindo. Aí, quando ele sai da peça, se o filamento está escorrendo, na hora de fazer o contorno, ele tem uma grande chance de esbarrar em qualquer uma dessas paredes, aí vai começar a gerar as teias em volta da peça, e na hora que ele retorna para dentro da peça para continuar a impressão, nesse primeiro retorno aqui, ó, na hora que tem esse contato, tudo que vazou aqui na ponta do bico agarra na lateral da peça. A outra situação de viagem de percurso que acontece, os fiapos, é quando tem mais de uma peça na mesa de impressão, não importa quantas. O bico vai terminar de fazer a camada de uma peça, na hora que ele sai dessa peça para deslocar para outra peça, isso é uma viagem de percurso. Aí na hora que ele sai daqui, começa a deslocar, começa a ser gerado as teias, e tudo que sobrou no bico de filamento escorrido, na hora que ele faz o primeiro contato com a outra peça, agarra tudo na lateral. Isso são as viagens de percurso. Qualquer momento que o bico está deslocando, sem estar saindo filamento, sem estar sendo impresso nada. A velocidade, antes de começarmos com as dicas, a velocidade de percurso deve ser muito maior do que a velocidade de impressão. Deixa eu focalizar aqui. Eu fiz esse quadro aqui para ajudar como referência. O que eu recomendo? Velocidade de percurso. A velocidade de percurso ou viagem, na aba de velocidade do seu fatiador, vai estar escrito velocidade de percurso ou velocidade de viagem ou travel. Eu recomendo utilizar valores próximos a 100 e, se sua impressora permitir, valores maiores ainda. A minha impressora, as minhas, eu trabalho entre 100 a 120.
Impressoras de entrada do mercado suportam facilmente até 150 milímetros. Existem outras impressoras que suportam mais, 200, 300, 500 milímetros por segundo. Mas o que acontece? Se você colocar uma velocidade muito inferior a isso, o bico vai deslocar tão devagar que a gente, com as dicas que eu vou dar, não vai conseguir controlar o vazamento ou escorrimento do filamento na ponta do bico. Independente da velocidade que você utiliza para imprimir, imagina que você imprime a 15 milímetros por segundo, 20 milímetros por segundo, velocidades bem lentas, não importa a velocidade de percurso tem que ser maior para você conseguir controlar esses fiapos e até para ganhar tempo durante a impressão. Agora eu vou explicar para vocês o que é esse quadro para explicar a primeira e a segunda situação, visto que agora você já sabe o que é a viagem de percurso e a velocidade de percurso. Nesse quadro aqui, todos os valores e informações que eu coloquei não são normas, regras nem leis. São valores que eu tenho resultado ótimo com as minhas impressoras e para você deve acontecer algo parecido com isso. Se fugir muito desses valores, aí eu recomendo você fazer torre de calibração de temperatura na sua máquina com a velocidade que você trabalha para você encontrar o melhor resultado para a sua situação. Mas mesmo se os seus valores for um pouco diferente, essa tabela vai servir como referência para você entender como que é a relação de velocidade e temperatura da sua impressora. Aqui eu considerei PLA e os PLAs que eu utilizo, a temperatura recomendada pelo fabricante vai de 190 a 230 graus. Estou considerando impressão com bico de 0,4 milímetros. Estou considerando também que você já está com uma velocidade de percurso acima de 100 milímetros, para garantir que o tutorial passo a passo aqui vai dar certo. Como que é essa planilha? Por exemplo, eu coloquei, se você imprime entre 15 a 20 milímetros por segundo, a temperatura sua vai estar aproximadamente do bico entre 195 a 200 graus. Outra situação, você imprime entre 20 a 25 milímetros por segundo. Então a temperatura aproximada vai ser algo em torno de 200 a 205 graus. Temperaturas acima, velocidades acima de 25, utilizará temperaturas maiores do que 205 graus. Qual que é o primeiro problema que faz gerar o escorrimento ou vazamento do filamento na ponta do bico do hot end? Primeira situação é o excesso de temperatura. O que eu considero como excesso de temperatura? Se você está trabalhando em X velocidade e sabe que a temperatura normal, por exemplo, você está trabalhando a 20 milímetros por segundo, você sabe que aproximadamente a temperatura normal é 200 graus. Aí você coloca pelo menos 10 graus acima do que esse valor que é considerado normal. Você coloca lá 210, 215, 220. Para velocidade de 20 milímetros por segundo, é uma temperatura em excesso. Se a temperatura estiver em excesso, o filamento vai aquecer mais do que deveria e vai escorrer. Aí, quando acontecer as viagens, vai vazar. A outra situação, a segunda, é quando você está utilizando velocidades de impressão muito baixa. 10 milímetros por segundo, pelo menos, abaixo do que a velocidade normal. Imagina, por exemplo, aqui, ó, você está trabalhando a 20 milímetros por segundo, seria, né, 20 milímetros por segundo, com uma temperatura aproximada de 200 graus. Você coloca os 200 graus, mas na hora de chegar na velocidade, em vez de colocar 20, você coloca 10 milímetros por segundo só. Aí vai também gerar o escorrimento, mesmo a temperatura estando mais baixa. Imagina, você pode se perguntar, mas fala, nossa, mas 200 graus só vai escorrer o bico, mesmo essa temperatura sendo baixa? Se a velocidade estiver lenta demais, vai, porque o filamento vai estar passando tão devagar dentro do bico que ele vai conseguir superaquecer e escorrer. Uma prova que temperatura baixa consegue derreter o filamento se estiver lento demais é, por exemplo, você acender a têmpera do fogão no fogo mais baixo. Aí você vai passar a mão em cima do fogo rápido. Não vai acontecer nada. Agora, mesmo com a temperatura mínima, passa o dedo bem devagar em cima do fogo. Você não vai aguentar, vai queimar o dedo. É isso que acontece quando a velocidade está muito baixa, a temperatura está baixa
mas a velocidade está mais baixa ainda do que a proporção. Essa tabela serve perfeitamente para todas as minhas impressoras, utilizando o bico de 0,4 milímetros. Se você utilizar um bico menor, todos esses valores aqui serão menores. A velocidade pode manter, mas a temperatura, todas as temperaturas aqui vão descer. Se você estiver utilizando o bico, por exemplo, de 0,8 a 1 milímetro, com essas velocidades, todas essas temperaturas vão aumentar e muito, para conseguir empurrar a quantidade de fluxo no diâmetro do bico, que agora é maior. Se você manter essas velocidades e colocar um bico maior, vai gerar o tal do tec-tec. A impressora não vai conseguir, o filamento não vai conseguir ser empurrado para o bico, porque ele ainda não vai estar derretido da forma que deveria, e vai dar o tec-tec lá na extrusora. E se você manter essas condições aqui para bicos, por exemplo, de 0,2 milímetros, essa temperatura aqui é alta para esse tipo de bico. Aí ou vai vazar demais ou vai começar a dar carbonização na ponta do bico. Agora, vamos para a tela do fatiador, que eu vou mostrar a terceira situação. Rapidamente, antes de abrir a tela do fatiador, o terceiro motivo que causa o problema do fiapo ou resolve também é o controle de retração, ou quando ele está desabilitado ou quando ele não está parametrizado da forma correta. Antes de mostrar, eu tenho que dar uma pequena introdução sobre como acontece a retração no bico da impressora, porque eu imagino que todo mundo já ouviu falar de retração, mas alguns não saibam o que e quando acontece. Imagina que meu dedo é o filamento dentro do bico. Toda vez que o bico for fazer a viagem, o que acontece? Ele está fazendo a viagem, aí o filamento começa a escorrer e agarra na peça. A retração, imagina que eu coloquei uma retração de 5 milímetros. Imagina que vazaria 3 milímetros, mas eu coloco uma retração de 5 milímetros. O que é a retração? Tem como ela ser configurada para toda vez que for fazer a viagem, por exemplo, eu coloco 5 milímetros, o filamento, antes de iniciar a viagem, ele volta 5 milímetros, faz a viagem, na hora que chega no ponto, que ele tem que voltar para a peça, desce os 5 milímetros, o filamento chega no bico e continua a impressão. Uma das situações que dá problema, por exemplo, imagina que vazaria 5 milímetros de filamento. Só que aí você fez uma retração só de 3. Aí quando vai fazer o deslocamento, ele ainda vaza um pouquinho e ainda sobra um pouco de material na ponta do bico. Então você tem que controlar esse valor. Valores de retração normal é mais para PLA entre 2 a 8 milímetros. Se você exagerar muito no tanto que você puxa para cima, imagina que esse bloco aqui tem 10 milímetros. Se eu aproximar dos 10 milímetros de retração, o filamento ele está aqui na ponta derretido. Na hora que faz a retração, ele vai subir tanto, se o valor estiver alto, que esse filamento derretido vai chegar nessa região aqui de cima. Essa região aqui não está aquecida. Aí, se a viagem for grande e demorada, o que vai acontecer? Esse filamento que estava derretido, que foi para cima, vai dilatar, endurecer, e na hora que chegar na peça para continuar a impressão, como ele está dilatado, na hora que você vai voltar para continuar a impressão, o filamento não vai conseguir mais passar no bico e vai gerar o tec-tec ou então o entupimento precoce. Então, na impressão, você tem que fazer um balanceamento. A retração alta vai conseguir controlar o fiapo, mas vai gerar entupimento precoce. Então, você tem que ter um meio termo. Se você tiver com dificuldade de achar os valores de retração, recomendo você fazer uma torre de calibração de retração. Agora, vamos para a tela do fatiador. Vou mostrar a alteração da distância da retração no fatiador Ultimaker Cura versão 5.1. Porém, qualquer fatiador tem essas mesmas opções, pode variar um pouco o nome, mas faz a mesma função. Tanto no Prusa, no Simplify, no Slicer, Idea Maker e, no caso meu aqui, o Ultimaker Cura. Você vai vir na aba Percurso, vai verificar se habilitar retração está marcado, tem que estar marcado, e aquela distância que eu falei para vocês que é normal para PLA de 2 a 8 milímetros, é essa aqui, ó, distância da retração.
Naquela peça, utilizando a impressora Delta, que ficou ruim, a retração estava apenas 2 milímetros, e na outra impressora que não teve fiapo algum, deu certo com 3,5 mm. Recomendação: quando você começar a fazer os testes, comece primeiro dos valores menores e vai aumentando gradativamente. Essa velocidade de retração aqui é normal entre 25 a 50 milímetros, mas não vem ao caso desse vídeo. Eu mostro isso aqui quando você estiver fazendo a torre de calibração de retração. Para controlar fiapo nesse exato momento, você só vai ver se aqui está habilitado e vai alterar somente aqui. Agora, vamos para a última dica. Antes de iniciar a última dica, que é um recurso que eu imagino que poucos saibam que ele existe e imagino também que poucos já devem ter utilizado, eu peço para se inscreverem no canal, curtir e, se ficar qualquer dúvida, deixar nos comentários para eu saber se esse vídeo está sendo relevante para eu continuar trazendo conteúdo novo toda semana. Essa quarta última dica, ela é sobre a distância de desvio de percurso. O que seria isso? Aqui eu desenhei a vista de cima da peça para explicar como que funciona a viagem. Como que é a viagem? Imagine que está terminando de imprimir a camada, aí ele vai para uma próxima camada. Na hora que ele vai para a próxima camada, aí o bico vai e desloca em volta da peça e inicia a impressão na outra extremidade. Aí o vermelho aqui é a viagem, onde que acontece os vazamentos, as teias e aquele monte de fiapo no momento que retorna. Depois que você controlou todas as situações anteriores, a última situação, para garantir que não vai ter problema algum, é acertar essa distância aqui. Essa distância em vermelho é o percurso. Essa distância do vermelho para o perímetro da peça, que é o preto, por padrão, ela é configurada de acordo com o diâmetro do bico. Por exemplo, se o seu bico for 0,4 milímetros, a distância do bico para o perímetro durante a viagem vai ser 0,625. O que você vai fazer? Você pode e tem como aumentar a distância do bico durante o percurso, para o bico ficar afastado, para o bico passar longe da peça. Aí mesmo se tiver vazado um pouquinho, ele não vai agarrar na parede, porque o bico está passando longe da parede. Se esse valor tiver 0,625, eu recomendo colocar valores acima de 1 milímetro. Aí não vai ter mais aquele problema de teias em volta da peça. Vamos para a tela do fatiador para saber onde está essa opção? A última dica também está na aba Percurso. Você vai descer aqui com a rolagem e vai na opção Distância de desvio de percurso, que é a distância que o bico afasta da peça para contornar em volta dela. Para a impressora que deu certo, eu utilizo valores de 1 milímetro. Se você está utilizando uma impressora com bico de 0,4, o valor original dela vai ser esse aqui, 0,625 milímetros. O bico passa muito próximo da peça. Aí, se estiver soltando teia, vai agarrar no contorno da peça. Se estiver acontecendo isso com você, recomendo utilizar valores acima de 1 milímetro. Existem situações especiais que, mesmo com todas essas dicas, ainda você vai ter um pouquinho de fiapo. Que situações especiais são essas? Por exemplo, peças de engenharia, onde você tem que ter uma super adesão de camada para ter resistência mecânica, você é obrigado a colocar o filamento com uma temperatura um pouco acima do normal. Fazendo isso, você vai ter adesão de camada ótima, porém vai ter um pouco de fiapo. Aí é aquela situação que você tem que ponderar e fazer o balanceamento. O que você quer? Você quer qualidade em uma peça normal? Ou você quer uma super adesão, mas vai ter um pouco de fiapo? Aí, todas essas dicas que eu mostrei para vocês, vocês têm que considerar e ponderar de acordo com o tipo de peça e de acordo também com a aplicação. Tem aplicação que, infelizmente, a gente tem que ficar sujeito a algumas situações para atender outras. Aí, o vídeo de hoje é esse. Se ficar qualquer dúvida, deixe nos comentários que responderei o mais breve possível. Até a próxima!
Ei pessoal, eu sou Emanuel Silveira da 3D Legacy. Hoje eu vou falar sobre manutenção. Quase todas as impressoras 3D possuem esse tipo de correia. Essa correia aqui é uma GT2 de 6 milímetros. Algumas impressoras, ou até várias, possuem um problema que é não ter um sistema para poder esticar a correia. Esse vídeo é sobre isso. Eu vou mostrar como essas pecinhas aqui vão resolver o seu problema sem precisar de utilizar a ferramenta, de uma forma muito rápida, simples e prática. Mas primeiro, por que eu tenho que me preocupar com a correia estar com folga ou tensionada demais? Primeiro, se a correia estiver tensionada demais, a corrente elétrica no seu motor vai ficar um pouco acima, gerando o aquecimento e a queima precoce do motor. Já se acontecer ao contrário, se a sua correia estiver folgada demais, dependendo da velocidade e da aceleração que você configurou no fatiador, a correia vai pular a dente e vai acontecer aquela situação que a sua peça está crescendo, está ficando bonita, de repente a parede da peça vai e desloca. E tem várias causas, mas uma das causas que acontece deslocamento de peça é a correia frouxa demais. Se a correia também estiver frouxa, causa aquele efeito de salmon skin e o efeito ghost. E uma outra situação também que pode enganar a muitas pessoas é o seguinte: imagina que eu tenho essa peça, essa aqui tem 4 lados. Imagina que apenas em 2 lados paralelos, ou assim, quando você vai observar as paredes internas, parece que tem subextrusão, você passa o dedo assim e até percebe que as paredes estão descoladas. Se esse efeito acontece apenas em 2 lados e não na peça toda, quer dizer que um dos seus eixos está com a correia frouxa. Se acontece em todos os lados, aí já não é problema de correia, é outro problema de configuração no fatiador. Agora, eu vou mostrar a instalação dessas pecinhas aqui na prática. Vou mostrar algumas impressoras que têm a deficiência e que precisa dessas pecinhas. Vou mostrar algumas impressoras que não precisa dessa pecinha, que ela por si só já possui o sistema de tensionamento. E no final, eu vou explicar o porquê de utilizar essas peças e de não simplesmente chegar e pular um dente da correia, fixar e travar novamente. Me acompanha? Essa impressora, eu projetei ela para uso próprio há mais de 3 anos atrás. Ela imprime muito bem até hoje, tem uma excelente precisão, porém, como foi um dos meus primeiros projetos, eu cometi um pequeno vacilo. Eu esqueci de fazer um sistema para poder esticar a correia, ou um oblongo aqui na região dos parafusos dos motores, ou um tensionador de correia. Aí o que aconteceu com essa? Como não tem, porque eu esqueci de projetar, olha como está esse trecho de correia. Está pior que violão velho. Aí eu vou mostrar agora como uma pequena pecinha pode resolver esse problema. Essa aqui é de 5 milímetros. Olha como é simples. Problema resolvido. Encaixa perfeitamente. E eu gosto muito desse reforço aqui onde eu estou passando o dedo,
porque ele impede da parte da curva tender a se esticar novamente. Ele impede que isso aconteça e garante que ele vai continuar sendo tensionado, no caso, os 5 milímetros. Aí tem tensionador lá de 3, de 5, de 7. Aí, de acordo com a sua folga, você escolhe qual tensionador imprimir. Quando colocar ele, fazer o movimento completo de ponta a ponta, para garantir que ele não vai bater nem nessa extremidade, nem na outra. Não importa qual impressora você está utilizando, qual marca, qual modelo. Cuidado no local que você vai posicionar, a posição na correia, porque senão ela pode bater nas polias e impedir o movimento completo do curso do eixo, ou diminuindo sua área de impressão, ou impedindo que o eixo bate no fim de curso na hora de fazer o home. E isso é o cuidado que você tem que ter. Tirando isso, é super simples a instalação e nem precisa de ferramenta. Existem também impressoras que já vêm de fábrica com essa deficiência. Nesse caso aqui, é uma Tevo Tarântula. Para o eixo Y, eu posso esticar a correia através dessa peça aqui de fixação da polia. É só desparafusar e deslocar ela no próprio perfil. Já no eixo X dela, o motor possui seu pequeno oblongo que permite um ajuste de 2 a 3 milímetros. Porém, se eu precisar de uma distância de ajuste maior, na outra extremidade, a polia é fixa. Não tem local para desparafusar e deslocar ela de acordo com a minha necessidade. Então, para essa situação, eu teria que utilizar aquele esticador. Aqui eu tenho uma área de sobra para poder posicionar ele. Nessa situação, eu tenho que posicionar ele próximo aqui da fixação da correia. Das impressoras que eu tenho aqui, a que possui o sistema mais deficiente quanto à questão de ajuste de correia é a Anycubic Mega S, ou Anycubic Mega i3. Ela, quanto à estrutura, ela possui uma ótima estrutura, ótima qualidade de impressão, porém, no quesito ajuste de correia, a polia GT2 dela é fixa. O motor não tem sistema de oblongo, então esse eixo não tem nenhum tipo de ajuste, o eixo Y. E no eixo X, a mesma situação. O motor não tem nenhum oblongo e a sua outra polia é fixa. Também não tem nenhum tipo de ajuste. Então, seu eixo X e eixo Y não tem como esticar, apenas cortando a correia e diminuindo ela. Só que é aí que está o problema. Ou ela vai ficar tensionada demais ou ainda vai ficar com uma pequena folga. Nesse caso aqui, o tensionador, você posiciona ele não na correia de baixo, você posiciona o tensionador, aquela peça impressa, na correia de cima, para não atrapalhar o curso do movimento. E no motor, a trava da correia está do lado esquerdo. Se você for colocar o tensionador, você coloca no meio da correia, do lado direito. Ender 3 Pro não temos esse problema. Eixo Y, só desparafusar aqui e esticar. Eixo X, só desparafusar aqui e esticar. Ender 3 V2 para cima, além de ter esse sistema, ela também tem um knob aqui e o knob aqui, que facilita ainda mais o ajuste de tensão da correia. Impressora Tool-Twist Brewer. Temos no eixo Y esse parafuso, é só colocar uma chave Allen e esticar de acordo com a necessidade. E eixo X, temos o sistema de knob para poder fazer a tensão. Impressora BQ B1, sistema de rosca e knob no eixo Y e sistema de parafuso Allen no X. Também não temos esse problema. Se a sua impressora não tem nenhuma forma de tensionar a correia, na maioria dos casos,
a correia ela fica mais ou menos assim. Nessa posição, aqui fica a trava, ela fica assim, e costuma ter uma ou duas abraçadeiras de plástico travando ela. Você simplesmente corta essas abraçadeiras, solta a correia e pula um dente, pega abraçadeiras novas e trava. Pronto. Teoricamente é só isso. O problema é que para poder fazer isso, essa parte da trava da correia costuma ficar numa área de difícil acesso, que mesmo você tendo as suas duas mãos disponíveis, você não consegue acessar, se tornando mais fácil novamente você utilizar os tensionadores. O outro problema de pular a um dente da correia é o seguinte. Aqui é o desenho de vista de lado da correia. A distância de um dente para outro dá 2 milímetros. Então, eu conseguiria folgar ou tensionar de 2 em 2 milímetros. Se eu precisasse de 3 milímetros, de 5 ou de 7, eu não conseguiria com esse formato. Ou então ficaria tensionado demais, ou um pouco folgado da forma não adequada. Novamente, sendo melhor e mais fácil você utilizar esses tensionadores customizáveis. O download e os arquivos dele é gratuito e fica lá no site Printables. Eu vou deixar o link na descrição. Vou mostrar agora como que faz na tela do computador. Para fazer download dos arquivos dos esticadores, eu utilizei o site do Printables. Eu vou deixar esse link lá na descrição. Você vai vir aqui em Files, você vai ver que tem 7 arquivos disponíveis para download. São tamanhos e formatos diferentes. Você vai encontrar em 4 milímetros, 5, 7 e 3. Aí você vê qual o melhor se adequa à sua necessidade de esticar a correia. Eu deixei também outros 2 links com modelos diferentes de tensionadores. Vai fazer a mesma função, aí fica só a questão de critério e gosto e designer mesmo. Um desses links, todos eles eu vou deixar na descrição, e um deles é o Imagine. Tem esse modelo aqui vermelhinho, ele é um modelo bem slim, né? Vamos dizer assim, ele é enxuto, bonitinho. E o outro site é o My Mini Factory, é esse modelo aqui, mais quadrado. Todos os 3 links vai funcionar da mesma forma, só vai mudar a questão de estética mesmo, questão de gosto. Ainda assim, eu recomendo o primeiro link, que é o do site Printables, porque os outros 2 sites, eles são esticadores em formato, tamanho único. No Printables, você vai encontrar ele em 4 tamanhos diferentes. Sem contar que eu acho super importante esse modelo do Printables, essa haste aqui, essa ponte, porque esse esticador, esse reforço, garante que mesmo se sua máquina tiver alteração de temperatura, um dia mais frio, um dia mais quente, fadiga mecânica, desgaste, ainda assim, por causa desse reforço, ela vai manter a dimensão do esticador. Para mim isso é muito importante para a estabilidade mecânica. Aí, sobre o assunto esticar correia, ele se encerra aqui neste vídeo, mas qualquer dúvida, sugestão ou questionamento pode deixar nos comentários. Se esse conteúdo te ajudou de alguma forma, eu peço para curtir e também se inscrever no canal para o YouTube sempre notificar você quando eu colocar conteúdo novo, e também, de certa forma, me ajuda muito a crescer no canal. Eu agradeço e até a próxima!